Estamos no ar com o Libertos Podcast. Estava com saudade de estar aqui com vocês. E Sanai, saudade sua, minha host. Estamos aqui também com a minha mãe, com a Isabela, que segurou bravamente com o Joel aqui, né, Sanai? Então, boas-vindas para o nosso público. Sejam todos bem-vindos a um podcast Libertos, né? A liberdade ecoará. Glória. Né? Eu estava um pouquinho longe devido ao trabalho, né? Mas firme no propósito, né? Porque não importa a nossa distância, não importa se nós estamos em outros estados ou em outras cidades, porque a obra de Deus não para. Exato. E nós agradecemos muito também a Isabela e ao pastor Joel, que agora não pôde estar presente, né? Mas isso só mostra uma coisa, que o projeto não é Sanai, não é pastor César, não é Isabela, não é pastor Joel, mas que o projeto é Jesus. Isso. Então, não importa quem esteja aqui, a mensagem continua sendo pregada e a palavra continua sendo levada e o reino avançando, não é isso? Glória. Confesso que eu estava com muita saudade, cheguei hoje mesmo em Belém, né? E estamos recebendo hoje uma convidada especialíssima. Muito especial. Meu Deus do céu, que honra. Convencemos ela nessa noite, convencemos a Isabela fielmente. E o Senhor prove hoje estar aqui conosco, minha mãe, né? A nossa mãe espiritual do Libertos, a pastora Márcia. Bem-vinda, pastora. Obrigada, boa noite, gente. A paz do Senhor. É motivo de muita honra estarmos aqui nesta noite. Eu sou mais de estar nos bastidores, mas, como o pastor César disse, eu rompi hoje esta barreira. Glória. E o meu coração se alegra por esse projeto, porque o podcast hoje participando é um sonho, né? É um projeto, é o resultado de orações, de consagrações, de lágrimas pelas madrugadas. E a gente se alegra porque tem uma frase que eu sempre digo, onde o Senhor me dá a oportunidade de: Deus é sempre fiel. Verdade. Deus é bom o tempo todo. E todo o tempo Deus é bom. Amém. E quando nós aguardamos em Deus, né, pastor César? O Senhor, ele tem formas, tem método, tem alternativa, tem situações para cumprir na nossa vida. Amém. E eu louvo a Deus neste momento também pela vida da Isabela, pela vida da Sanai, porque a Sanai também é um fruto de oração, né? Nosso Deus, ele prepara tudo no momento, na hora certa. Às vezes, o tempo de Deus não é o nosso, porém, quando chega o tempo de Deus, é tempo de honra. E eu me sinto honrada nesta noite por esta oportunidade. Sanai, eu estou muito feliz que agora a gente pode falar, né? Libertos oficialmente interestadual. Anteontem, né? Tivemos uma vigília ali em Macapá. Palmas para o povo da Amapá. Gente, foi uma benção estar ali com vocês, ali na DEPUG, Assembleia de Deus Pentecostal, Unção e Glória. E recebemos ali a igreja lotada para a glória do Senhor. Quero agradecer a todos que estiveram ali, o estado do Amapá, o município de Santana, o município de Porto Grande, o município de Ferreira Gomes, o município de Macapá, né, que foi que sediou. E agora nós estamos inaugurando oficialmente o Libertos em Macapá. Em setembro teremos 2 eventos para a glória do Senhor. E muitos que eu recebia, Sanai, no direct, Isabela também no WhatsApp, sobre pastor, e aqui em Belém. E nós estávamos conversando há pouco, né, antes de começarmos a entrarmos no ar, como a Sanai acabou de falar. O que nós mais estamos felizes com o nosso Deus é que nós sentimos que independe de homens, depende exclusivamente de Cristo. Exato, então Belém agora ganha um estado parceiro para falar sobre o Libertos, que Macapá também. Nós estaremos aí muitas e muitas mais vezes. Quem está aqui nessa mesa vai estar aí em breve também. E assim como os outros integrantes do Libertos. Sanai, e sobre essas experiências agora nas férias, né? Como foi esse período também que você está voltando agora na segunda temporada, não é? Como foi esse período agora distante um pouco do podcast, voltando com mais experiência, com mais garra ainda? Isso, né? Quando a gente fala de experiência, a gente sempre conversa, eu e a Isabela, né? Exato. Sobre tempo a sós com Deus. Sim. Sobre a questão do secreto. E quando a gente fala de secreto, existe algo que é muito íntimo, que é muito profundo nesse nosso mergulhar com o Espírito Santo. Então é assim, né? Ao mesmo tempo que eu estava muito triste de não estar conseguindo participar, de vir para os programas, Deus me separou um momento para o descanso, né? Eu pensava que eu ia trabalhar alucinadamente e Deus me surpreendeu, né? Sim. Com um serviço um pouquinho mais tranquilo e um momento de descanso onde eu pude fazer meu jejum, né, fazer a minha vigília sozinha, e onde ele pôde falar comigo. E muitas vezes quando a gente fala em férias, as pessoas querem tirar férias de Deus, né? Mas não existe isso, né?
Na verdade, a gente vive um propósito que é 24 horas, Verdade. né? Jesus derrama o amor dele sobre a nossa vida 24 horas por dia. Ele derrama as misericórdias dele 24 horas por dia. E às vezes a gente não quer tirar 1 minuto, 2 minutos para Verdade. dizer o quanto a gente ama ele. Então, esse período que eu tive afastada aqui do projeto, segui em oração, né? E a gente seguiu firme trabalhando para que o serviço, né, avançasse, Exato. né? E o serviço tem avançado, graças a Deus, e Glória a as Deus. sementes têm frutificado, tanto aqui no projeto, quanto também na minha vida Glória a pessoal, né? Deus. Eu passei por experiências muito fortes, né, com paciente mesmo, que continuaram acompanhando minhas lives, pedem oração, a gente vai lá, ora, né? Reencontro com outros pacientes, né, que por mais que passaram por situações no qual perderam membros, perderam parte da sua vida, mas seguem firmes na palavra, né? Seguem firmes acreditando. E eu recebi a melhor notícia, né? Hoje eu voltei semana passada em um dos trabalhos que eu tinha saído por algum erro da escala, e eu fiquei sabendo, né, que a minha paciente finalmente ganhou o rim dela, foi Glória a transplantada. Deus. Forte. Então é muito forte, porque assim, por mais que a gente vá lá, né, a gente tem a nossa ação com o homem, mas quem vai mover, transformar a vida da pessoa é Deus, Verdade. né? Então, saber que uma criança hoje vai poder voltar a tomar banho de rio, né, porque ela é lá de Bagre, é muito forte. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer por todas as orações, porque eu sou fruto de oração, Sim. né? Sou fruto de oração da minha mãe, né? Sou fruto de oração da minha liderança, até mesmo quando eu deixei a minha liderança de lado, eles não desistiram de mim, continuaram orando. Então é assim, talvez você esteja como eu, estive um dia, né, no passado, magoado, chateado com alguma liderança, mas isso acontece porque a gente não para ouvir a voz de Deus. Verdade. A gente quer ir seguindo a nossa vida à torta direita e a gente não quer parar para ouvir. Porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são questões mal resolvidas. Às vezes alguém fala uma coisa, o outro fala uma coisa, e em vez de eu chegar lá com a pessoa, vamos resolver, vamos sentar. Eu prefiro ser imatura e tirar aquela pessoa da minha Verdade. vida. Então, quando a gente consegue chegar a esse ponto e liberar o perdão, eu digo, né? Deus faz coisas surpreendentes e eu só tenho a agradecer a Ele, porque Ele revelou coisas na minha vida, né? Nesses Verdade. últimos dias. Eu não estava nem em evento buscando a presença de Deus, mas estava evento a trabalho e Deus fez Que algo legal. sobrenatural. Então, eu queria também mandar um beijo, né? Pro pessoal da AD Santarém, né? Glória. Que Gente. sempre esteve Glória. cuidando de mim. E dizer que eu acho que em breve nós estaremos lá Sim, também com glória. Libertos, né? Um abraço e um beijo pro pastor Ronald e pra pastora Adria. Sanai, pegando o seu gancho, né, falando sobre a novidade do Libertos, né, eu não posso deixar de ratificar que algo que a Sanai falou é importantíssimo. A pastora Márcia sobre tirar férias de Deus. É proibido que a gente tire férias? Claro que não. Não tire férias de Deus. Tire férias com Deus. Vai viajar, Forte. vai com Deus. Verdade. Monte seu devocional, monte a sua estrutura, monte a sua liturgia com o Senhor. Pastora Márcia, minha mamãe, né, minha mãe. Nós estamos muito felizes também, porque nós vamos iniciar, né, o nosso projeto de pequenos grupos, projeto de células, como é conhecido aqui no Norte, né, com o Libertos, para receber um número um pouco menor de pessoas, para alcançar histórias, para alcançar famílias, para entender um pouco mais do que os nossos liderados que estão chegando agora necessitam, e quem sabe os liderados que já estão conosco há muito tempo necessitam também, porque por mais que conheçamos alguém, nossas necessidades mudam com o decorrer dos dias, né? Pastora, Sim. eu queria lhe perguntar, o que mais mudou no Libertos de 2018, que a senhora, claro, viu no começo, né, iniciar, para 2023? O que mais mudou, na sua opinião, ao seu ver? Eu creio que o Liberto, né, o projeto, a coordenação amadureceu. Sim. Cada ano foi uma experiência, uma direção diferenciada de Deus. O Liberto, ele tem um marco diferenciado. Certo. Eu sempre menciono para o César, para o pastor César, né, que foi um projeto que nasceu no coração de Deus e o próprio Senhor colocou no coração do pastor César. As vigílias, os sinais, as maravilhas. E hoje eu olho assim, que eu acompanho ele e vejo pessoas jovens, né, e vão querendo essa presença, querendo essa experiência, né, sedente, com fome da presença do Senhor. E o Liberta, ele dá essa oportunidade.
jovens que ali começaram, né, com 16, 15, adolescente, pré-adolescente, e hoje eles já estão entrando na idade, né? Alguns casados, né, Alguns pastora? casados, eles participam e têm experiência, porque nós sabemos que a juventude ela tem que ter esse cuidado, Verdade, pastor. tem que ter esse olhar todo especial. Porque eu estava dizendo para minha sobrinha, ela tem 15 anos, eu disse, esse mês de julho eu completei 51 anos. Mas para ela, eu estou ensinando ela. Estou passando para minha família, passando para os meus liderados, né, a importância de servir ao Senhor. Deus, quando ele se apresentou ali a Samuel, Samuel era uma criança. Verdade. Perfeito. Então, ele era fruto de oração, era fruto de um projeto, né, da sua mãe, ele já era um milagre. Então, eu vejo essa essência no Liberto. Eu me orgulho muito desse projeto. Eu me orgulho muito das pessoas que eu vi ali, que chegaram, até mesmo com testemunhos, que naquele dia, naquela noite, daquela vigília, elas estavam programadas a tirar a sua própria vida. Sim. E ali o Senhor usou instrumento, usou até mesmo o pastor César, usou outro irmão, e o Senhor deu essa oportunidade de vida. E a pessoa, depois que acabou a vigília, nos procurou e relatou. Hoje era literalmente a última vigília, o último culto que eu vinha, porque eu achei que não tinha mais esperança. Só que aquela pessoa saiu ali da vigília restaurada, renovada, com uma esperança do coração, com uma alegria. E eu vejo isso no Libertos. Por exemplo, agora, né, nós fizemos a conferência Libertos, mas eu disse para o pastor César que a vigília tem um marco. Tem um marco, é verdade. Até porque o horário é mais estendido. E o trabalhar do Espírito Santo sobre a vigília é algo extraordinário. Eu digo assim, que não tenho palavras para relatar, é só quem vai e participa. E sente aquela presença, sente aquele renovo, sente, né, literalmente o céu descer ali, Verdade, e encher pastora. ali as pessoas. Pastora, é interessante que a senhora está falando, porque lá em Macapá, muitas pessoas muito bem recebidas, que agradecer ao povo amapaense, falavam, pastor, a gente tinha o sonho de receber o Libertos aqui, víamos vídeos, acompanhávamos lives do pessoal, seguíamos as pessoas de lá. Para mim, a surpresa está lá, muitos já seguiam vocês lá de Macapá, que legal. já pelo projeto, né? Falavam, já segue meus amigos. Mas, pastor, depois que acabou a vigília, agora eu sei realmente o que é o Libertos, que é uma coisa eu assisti, eu vi um stories, ver uma live, mas eu vivenciar. Por isso que eu convido a Isabela hoje para falar pro pessoal de Macapá também, né, que hoje é o nosso público, o pessoal que ainda não foi também pro Libertos, o que eles podem esperar do Libertos ao vivenciar esse projeto. Olha, aproveitando, né, o gancho da pastora Márcia, né, que é minha tia, a parte do amadurecimento, Sim. né? Muitos que vêm para o Libertos, assim, o Libertos é um projeto, graças a Deus, que dá oportunidade para todos. Verdade. Sim. Se souberem aproveitar as oportunidades, chegam lá engatinhando na fé, né? Literalmente falando, um bebê, né, na fé, com as primeiras experiências, assim, e começa a conviver com pessoas que têm mais experiência, já ministram há muito tempo, e essas pessoas começam a ensinar. Então, o Libertos, ele dá muita oportunidade para as pessoas. Muitos ministros, né, que nos acompanham, hoje são nossos amigos, tiveram as primeiras grandes oportunidades através do projeto. Então, o pastor César, ele é uma pessoa que ele realmente ele tem esse olhar, né, especial. A gente também procura, né, César, sempre a gente sempre comenta, olha, fulana Vai bom numa igreja nisso. distante, né, Isabela? Olha, ele tem algo especial A gente ali. sempre olha, a gente sempre tenta olhar para essas pessoas assim de uma forma diferente, sabe? Sim. Olhando para elas como Jesus olharia para elas. A gente não olha elas naquele momento, mas o que Deus pode fazer, transformar, né? E o que elas podem se tornar na presença dele. Sim. Então, as pessoas que nos acompanham hoje em dia, né? O Libertos, ele saiu do Pará. E é promessa, né? Isso foi, durante muitos anos, promessas, apenas promessas, e que a gente creu, a gente recebeu. O Libertos passou por vários níveis, né? Em momentos assim que
era um projeto muito grande, às vezes algo mais pequeno, mais, né, com pessoas contadas e a um nível que a gente não conseguia contar quantos cantores tinham, Sim. quantos pregadores tinham, quantos eventos tinham. Então, ou era algo muito grande ou algo muito compacto. Então, a gente teve experiência de todas as formas, Isso. né, César? Então, as pessoas que nos acompanham hoje, o Libertas chegou, né, em outro estado, Amapá, e recebeu tão bem esse projeto. E o meu coração, ele é grato a todas as pessoas que receberam tão bem o Pastor César, o Libertas. E o que eu posso dizer a vocês, o que vocês podem esperar é que vocês não vão permanecer do mesmo jeito. O ministério de vocês não vai permanecer o Amém. mesmo, porque eu sou fruto também do Libertas, né? As minhas grandes oportunidades começaram no Libertas, e eu sou muito grata por isso, né? Do que Deus está fazendo. Então, você pode ter certeza que Deus vai movimentar algo sobrenatural na vida de vocês, no ministério de vocês. Continue aproveitando, né? Se eu pudesse dar um conselho, né? Falei para César que eu viajei há pouco tempo, Sim. quando aí eu arranjei uma fã, digamos assim, que enquanto eu estava orando ali, ela estava me fotografando Sim. até de joelhos. Manda um beijo pra ela. Beijo, Mel. Beijo, Clévia. A Clévia pediu para mandar um beijo para ela também. Então, se eu pudesse dar um conselho, permaneçam, aproveitem cada oportunidade que vocês recebem, né, dos líderes, dos projetos, porque hoje talvez vocês olhem e falem, nossa, não é uma grande oportunidade, mas através dessa pequena oportunidade, Deus vai fazer gerar algo tremendo. Glória a Deus. Isso é tão certo, porque Jesus não rejeita os pequenos começos. Verdade. Nunca, né? Pelo contrário, são os nossos pequenos começos que nos fazem ser grandes no futuro, né? Antes, tipo assim, de eu ser adulta, eu era uma adolescente, né? Então, e muito tempo eu fui a competidora da EBD principal, né? E eu me lembro que em 2018, não foi, nós estávamos num momento difícil, Bem né? difícil. Eu estava muito doente. E o pastor César entrou no quarto dele e ele veio me chamar. Mãe, Deus me deu uma revelação. Num momento muito difícil da nossa vida, o Senhor revelou Libertos. E quando foi... O primeiro Liberto foi numa igreja muito pequena, de umas 30 pessoas. E eu não tinha noção, naquele momento, no que chegaria. E eu me lembro que, né, quando iniciou, que nós fizemos a primeira vigília Libertos, né, foi uma chuva Torrencial. torrencial. Aquelas chuvas de março. De março. E para minha surpresa, foi dando meia-noite, meia-noite e 15, nós começamos a orar. E o povo chegou ali, de uma coisa pequena. E eu olhei para aquilo, a igreja pequena, e o Senhor ministrava no meu coração, como a Sanai falou. Eu pego as coisas loucas para confundir os sábios. Verdade. Eu pego as coisas fracas para confundir os fortes. E ali nasceu uma semente no meu coração. E quando foi crescendo, foi divulgando, o pastor César era pouco tempo que ele tinha vindo do Rio de Janeiro. Ele trouxe, né, essa ideia, essa forma do Rio, Exato. dos cultos, das programações. Então, aqui no Pará foi novo. Então, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que Ele faz coisas na nossa vida que aos nossos olhos é impossível. Porque cada evento que o Liberto teve, a gente, às vezes, não tinha condições financeiras Verdade. para manter. Porque todo evento tem um custo financeiro. Quase todos os eventos foram milagres. Milagres de Deus. E eu me lembro que a gente, cada vigília, a gente ia para essa igreja que era pequenina, a gente se dobrava, se chorava no Orava, altar, orava, verdade. clamava. E no dia da vigília, o Senhor provia de uma tal forma extraordinária. Porque Deus, Ele se responsabiliza pelo projeto que Ele nos entrega. Verdade. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Pastor, eu acho interessante que você falou, eu lembrei agora. Naquele momento onde era uma igreja pequena, né? Já foi algo extraordinário que aconteceu ali, né? Não precisava ter uma multidão para ser grande. Isso eu acho interessante me ver essa memória afetiva agora. Mesmo com 100, 120 pessoas, em uma igreja que cabiam 30, 40, que tinha gente na rua, as pessoas que estavam ali propagaram a partir dali o projeto. Foi quando teve essa
virada de chave, essa mudança. E dali, em março, a gente já iria pro Templo Central de Belém. Foi. Que aconteceu algumas situações, era muita gente, já não deu para caber no auditório. A gente acabou indo pro Monte Xerezim e parece que foi uma igreja muito abençoada, foi algo extraordinário. E alguém disse, pastor, o Libertos aconteceu rápido. Não, é que o Libertos ali foi pensado por Deus, né? Gerado por Deus. E Deus entregou. E foi um momento, como a pastora falou, muito delicado, gente, porque a gente morava numa kitnet, né? Ali em Marituba, e nossos vizinhos amavam som alto. Então, assim, tremia, aquela kitnet que ama a parede dividir duas casas, sabe? Certo. Tremia a parede. Eu falei, Senhor, eu vou orar, vou clamar, vou buscar. E o Senhor nos agraciou com esse projeto. E eu acho interessante que abrimos aqui a Bíblia, né? Antes de começarmos. Então, falou, vamos trazer a Bíblia aqui pro meio, né? E caiu aqui em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E quando eu peguei aqui, Bela, para ler, algo soprou muito forte enquanto você falava no meu ouvido. Organização. Organizar. E eu senti de Deus compartilhar com você que está aí, né? Gente, a gente aprendeu ao longo da vida a arrumarmos a nossa bagunça, a organizarmos a nossa bagunça e tentar conviver com ela. Mas uma palavra veio ao meu coração para repartir com você nessa noite, com quem está aqui também. Arrumar a bagunça só vai causar mais bagunça. Tem coisa que não é para arrumar, tem coisa que é para encerrar. Tem certas amizades bagunçadas que o Senhor não quer arrumar, o Senhor quer encerrar. Certos relacionamentos bagunçados que Deus não quer arrumar, Ele quer encerrar. Se o nosso relacionamento estiver bagunçado, há uma esperança para ser arrumado. Mas e se esse relacionamento for a própria bagunça em si? E se essa amizade for a própria bagunça? E quando Deus me manda arrumar a casa, não é para eu arrumar a amizade, é para eu tirar a amizade porque ela traz a bagunça. É para eu tirar o relacionamento porque ele está trazendo bagunça. Então eu ministro uma palavra sobre o teu coração. Peça direcionamento do Senhor. Se é para arrumar o que está bagunçado, ou o que está bagunçado tem que ser encerrado. Que Deus possa abençoar a tua vida, teus relacionamentos, tua casa, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar agora para lançar um convite. Pode falar. Não, eu queria falar que isso é tão forte, porque assim, eu tive uma segunda chance com Jesus, Sim. né? Então, quando eu voltei para Jesus em 2019, foi o que pesou mais forte em mim, né? A obreira que cuidava de mim lá na Universal, a Patrícia, ela disse assim, Sanai, existem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. Exato. Olha a tua agenda. Tá com contatinho, tá com muita amizade que tá te levando pra fora da palavra, exclui, tira da tua vida. Tu não tá pronta pra isso. Porque quando a gente vem pra palavra, a gente é um bebê, né? A gente precisa de leite, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de Alimento, afeto. né? E tem aquela outra questão. Muitas vezes, quando a gente está no início, Deus vai levantar alguém sobre a nossa vida que vai apontar nossos erros, né? E a Paty fez muito... Foi essa pessoa usada por Deus, mas eu entendi algo, que ela estava sendo levantada para apontar os meus erros porque ela me amava, porque ela queria que a minha alma fosse salva de verdade. Então, às vezes, você está convivendo com a sua mãe e ela está apontando o seu erro. Meu filho, essa amizade aqui não presta. A fulana aqui não é mulher para você, né? Esse ambiente não é para você estar. E a gente quer ir de contra, a gente não quer aceitar, mas na verdade ela está sendo boca de Deus na sua vida. Ah, mas a minha mãe não é crente, ela não sabe. Não. Se ela está falando que vai dar errado, porque é alguém que já viveu mais a vida do que você já viveu. É alguém que já teve experiências que você não teve na vida. E quando alguém chega para te falar algo que te contraria, que vai contra o teu orgulho, que vai contra o teu querer, que vai contra a tua vontade, essa pessoa está sendo Jesus na sua vida. Porque só quem ama de verdade é quem corrige, né? Nem Deus diz sim para tudo. Pelo contrário, Deus não ouve todas as nossas orações. Porque tem um momento que ele diz assim, não é o tempo, isso não é para você. E aí precisam passar 5, 6, 7, 10 anos que sejam. E aí você vai cair na real e vai entender que aquilo naquele momento que você orava, que você pedia, ia te afastar do Senhor, ia destruir a sua vida. E aquela pessoa que naquele momento te constrangeu, te disse não, ela foi usada para te salvar. Ela foi usada na tua libertação. Ela foi usada para que você tivesse um caminho diferente. Glória a Deus. Olha, está também agora nesse momento mesmo. O pessoal do Instagram está tendo o privilégio de estar vendo ao vivão, né? Então, você que está aí, siga a gente. Vou pedir pro pastor Adilson que está descarregando aqui no celular. Se eu puder ajeitar aqui, por gentileza. O pessoal poder acompanhar aqui também, né? Poder também acompanhar no Instagram da Sanai.
Vocês lá, a gente vai tentar fazer isso em todo podcast, né? Para o pessoal das redes sociais conseguir acompanhar a gente lá. Arroba Sanai Valuar. Arroba SANNAYVALOIS. É assim que escreve meu nome. Eu acho que tem que falar de novo, Sanai. Bom, como a Tula já falou aqui, né? Sanai Valuar, nossos arrobas, tudinho. Eu quero aproveitar para fazer um convite para o próximo mês de setembro, né? Que nós vamos estar aí em Macapá. Vou ficar bem focado aqui na câmera pra gente fazer depois. Queridos, dia 2 de setembro, vai ser nossa próxima Vigília Libertos em Macapá, ali na Adega de Fogo, com a pastora Rose. Você é nosso convidado mais que especial. Será tremendo o que Deus fará ali. E no dia 30 de setembro, também vai ter uma Vigília do Libertos ali na Depug, novamente na Assembleia de Deus, ali na Unção e Glória. Você é nosso convidado mais que especial. Então, pessoal de Macapá, dia 2 de setembro na Águia de Fogo com a pastora Rose, e dia 30 de setembro na Depug, Assembleia de Deus Pentecostal Unção e Glória com a pastora Solange e pastor Salles. Você não pode faltar. Amém? Sanai, e os nossos projetos sobre missões, né? Eu tenho ouvido ali burburinhas que você, Isabela, tem conversado também, né? Sobre a questão de ação social, né? Essas questões. O que tem ardido nesses coraçãozinhos aí pelo Senhor? Eu acho que a Isabela quer falar. Oh, que eu cortei ela, eu tô com vergonha aqui. Não, pode falar. Não, falando sobre missões, agora no dia 15 de agosto, né, a gente vai ter o curso de missões internacionais lá no CETAD, tá bom? A gente vai postar, né, no Stories do Libertos, o telefone da pastora Marlene para vocês fazerem a inscrição, né? E estarem lá conosco, né? Porque todos nós somos chamados para fazer missões. A missão começa dentro da nossa família, né? A gente faz missão com os nossos pais, com nossos irmãos, com nossos parentes, mas também nós somos comissionados a fazer missão no colégio, na faculdade, no trabalho, seja onde quer que nós estejamos. Jesus foi o nosso maior exemplo, né? E Jesus, como o maior exemplo, ele tinha a primeira missão dele com Deus, que era o secreto dele, e depois ele ia, né? E comissionava todo mundo. Ele pregava para os discípulos, ele tinha vida de oração e, acima de tudo, né? Ele alcançava todos, aonde quer que ele chegava. Eu só lembro daquela passagem lá da mulher samaritana, porque os discípulos foram para Samaria, mas não falaram de Jesus para ninguém. Sim. Ele encontrou uma mulher, transformou a vida dela. E aquela mulher que era julgada, aquela mulher que vivia em pecado, mudou a história dela e mudou a história de uma cidade inteira, porque ela creu na palavra do homem de Deus. Isabela, que esteve no Piauí há pouquíssimo tempo, né, em missões, também já veio para o Marajó. Fala um pouco pra gente, Bela, sobre a relação com missões e igreja. O que nós podemos falar sobre isso? Missão e igreja. Assim, né? Graças a Deus nós estamos vivenciando um tempo em que as igrejas e os missionários, os irmãos, enfim, todo mundo que é envolvido na igreja está abrindo os olhos, né? Está tendo um despertamento, né? Sim. Porque, como a Sanai falou, né? A missionária Sanai, né? É necessário, né? A igreja se atentar para a necessidade das pessoas, né? Trabalhar a ação social dentro das igrejas, né? Nós temos o principal combustível, que é a palavra de Deus, né? O maior alimento, que é a palavra do Senhor. Mas existem pessoas que precisam além disso, né? Além do alimento, né, espiritual, contam conosco para que a gente possa ajudar com o alimento físico, né, natural. Muitas crianças que precisam. Então eu sempre tive, Deus sempre me incomodou, né, para olhar além, né, além daquela liturgia da igreja, de ministrar. E graças a Deus eu procurei, né, o pastor César. Na verdade, esse é um assunto que a gente vem conversando há um tempo, né, do Libertos, fazer o Libertos, né, o evangelismo, procurar as pessoas, porque até mesmo dentro do projeto existem pessoas que precisam. Verdade. A gente vê cada testemunho assim impactante de pessoas dizendo, olha, pastor César, missionária Isabela, eu vim aqui, eu emprestei o meu dinheiro na passagem, eu não tinha nem dinheiro para vir. Deixei de comer para vir para cá. Eu não tinha nem dinheiro para vir, mas Deus proveu, eu vim, eu não tenho como voltar. Às vezes a gente ficava desesperado com isso, porque a gente ficava, meu Deus, a pessoa veio, né? Mas a gente fica assim, a gente
percebe, né, como existem pessoas que precisam, todos nós precisamos, mas existem pessoas que precisam muito mais. Eu acho que a gente não precisa de muito para fazer a diferença. A gente não precisa de grande quantidade para mudar a vida de alguém. Então, eu, junto com a Sanai, né, além do pastor César, eu conversei com a Sanai, que também, né, tem um coração despertado para isso, né, para as missões, para as pessoas que precisam, né, e se Deus quiser, vai dar nisso, vai dar esse pontapé, e o Libertos ele vai chegar no outro nível, no outro patamar, né, saindo das vigílias, das conferências, né? Saindo para ir para as ruas mesmo, né? Para encontrar aquelas pessoas que talvez só conhecem a gente do altar e vão ter o contato com a gente, assim, cara a cara, que precisar da gente, a gente vai estar ali para orar, porque eu falo para o César que o Libertos, ele não é só mais um evento, acho que a gente já saiu desse tempo de ser apenas um evento, nós nos tornamos uma família, uma nação, né? A gente fala nação Libertos. Então hoje nós somos uma nação e agradeço, né, ao Senhor por ter encaminhado, né, a Sanai, o pastor Joel também, já vou incluir ele aqui, para que a gente possa, né, dar esse pontapé e tudo para a glória do Senhor. E quando a gente fala de nação, né, e quando a gente fala de Jesus, a gente vê assim que a melhor maneira de quebrar todo e qualquer ego, né, é a gente se entregando, porque aí a gente não precisa se justificar com nada, né? Porque Jesus já nos justificou na cruz. Então, eu também estou aqui, né, à disposição e a gente está se pondo à disposição, né? Se você, de repente, quiser levar a gente para a sua igreja, para a gente fazer o projeto lá e, de repente, pelo menos uma vez no mês, a gente começar a organizar para fazer os atendimentos, né? A gente entra em contato, vocês podem entrar em contato com a gente procura o posto de saúde mais próximo da igreja para que a gente tenha acesso aos documentos do SUS e sim fazer o atendimento voluntário, né? Que a nossa meta como projeto é isso, né? É alcançar todos os bairros da cidade. Porque não adianta eu chegar e dizer assim, eu trago cura pro teu espírito, mas se eu não tô cuidando da alma, né? Eu trago cura para o teu espírito, para tua alma, mas eu não te dou oportunidade também de ter cura para o teu corpo. Verdade. Então, muitas vezes, a gente, como médico, a gente quer ajudar e não sabe como. Então, se você é profissional da saúde ou trabalha com saúde, a gente está aceitando também trabalho voluntário. Se você tem um espaço e quer nos receber para que a gente possa fazer o atendimento voluntário, né? A gente vai abrir agenda, procurar o Instagram do Libertos, procurar o pastor César e a gente vai montar, né, essa agenda online à disposição. Porque quando a gente não tiver condições, né, de chegar lá e te dar uma cesta básica, mas que seja para dar um atendimento médico, uma palavra, a gente está aqui disponível. Glória a Deus. Pastora, hoje, qual é a principal diferença, né? A senhora tem 20 anos de cristã, né? E veio do catolicismo, correto? Era uma cristã católica, hoje é uma cristã evangélica. Como nós podemos migrar para o caminho que nos conduz ao Senhor, né? E por muitas vezes ainda assim ser um exemplo para as pessoas que nos admiravam antes. Por exemplo, tenho certeza que alguém já lhe admirava enquanto católica, já lhe admirava enquanto vereadora, foi vereadora, pastora, ali Marituba, né? Uma das primeiras mulheres vereadoras, né? E como nós podemos agir sabendo que nossa escolha por Deus pode custar a admiração de pessoas, né? Porque certamente quando a gente faz algumas escolhas, algumas pessoas que nos admiram, elas ficam assim, poxa, não gostei do que ele fez, vai fazer tudo isso por Deus, vai mudar totalmente de vida agora. Como seguir para Deus quando isso vai me custar admiração de gente que eu me importo até? Desde o primeiro momento que o Senhor me chamou, ali já era no catolicismo, né? Eu sempre fui envolvida na obra, nas missões, desde criança, né? E foi engraçado o encontro que eu tive com o Senhor, porque eu comecei a ouvir uma voz que dizia, começa a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu fui, eu era muito envolvida, muito conhecida ali. E quando o Senhor tocou meu coração, que eu fui para caminhar para a igreja evangélica, né? Eu estava num período muito difícil da minha vida. E foi um dos destaques que me chamou muita atenção. Que as mulheres, né? As irmãs da época do círculo de oração lá, eu admirava elas, a forma, as visitas,
ali. Então, eu senti um apoio naquelas mulheres. O apoio que naquele momento eu não tinha, não teve. O abraço daquelas mulheres, a forma que elas conduziram aquele trabalho comigo, né? E isso foi um ponto que me chamou muita atenção. E quando eu vim para Jesus, eu disse, Senhor, eu quero ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque tem um momento que eu falei que nem Jó, eu só ouvia falar de ti, não te conhecia. Mas quando eu fui para o Senhor, eu quis ter esse verdadeiro encontro, né? Buscar. E com isso, com certeza, nós perdemos muita amizade. Porque pessoas que eram minha amiga, colegas mesmo íntimas, quando eu dei esse passo, confessei Jesus e comecei uma trajetória na caminhada, algumas hoje falam, outras não. Sim. Mas nós sabemos que quando a gente vem para Jesus, a gente vai perder algumas coisas. Com certeza. Porque a perda faz parte, né, do nosso processo. Porém, a gente pode perder amigo, pode perder colegas, mas o Senhor também ele vai preencher essa perca com pessoas direcionadas. Sim. Pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que vão te levar mais para próximo do Senhor. Uma reciclagem. Uma né? reciclagem. E isso me chamou muita atenção, né? E a primeira coisa também que eu percebi, que me doeu muito no início, porque a gente era imaturo, foi a rejeição. Sim. Porque eu não estava acostumada naquele momento com a rejeição. Onde eu passava, eu estava acostumada as pessoas falarem, orarem, estar ali, pararem. Né? E quando eu enfrentei essa rejeição, aquilo me doeu muito. Mas eu vim entender que era necessário passar. É por isso que hoje eu tenho muito cuidado quando alguém vem para Jesus. E explicar para ele que você vai passar por essa rejeição, que você vai passar por esse abandono, que você vai ser esquecido de muitas, né, amizades, de contatos, que pessoas às vezes vão passar por perto de você e vão achar que você é invisível, porque não é a pessoa em si. Porque eu demorei, pastor, você entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra o mundo espiritual. E aquele mundo espiritual, naquele momento, aquela ação do adversário, queria que eu entristecesse meu coração, para eu recuar. Mas só que as pessoas que o Senhor me apresentou foram base. Foram pessoas que me orientaram, me instruíram, me alimentaram da palavra, me alimentaram ali da amizade, do abraço, para que eu pudesse suportar aquele momento. Pastor, eu acho interessante, essa semana eu estava vendo um vídeo, eu nem falei para a senhora, né, que estava um pouco corrido. Conseguiram um vídeo seu no tempo chamava de comício. Né? Tava falando como vereadora e tal, tava apresentando. Né? Isso, showmício antigamente tinha, né? A gente tá ficando velho essa, né? Meu Deus. Eu forçava o papai a me levar, que eu era apaixonada pelo Jader Barbalho. Jader Barbalho, queremos você aqui, viu? Aí eu dizia, pai, eu quero ver o governador. E dormia com a também, nosso governador. Eu dormia com a camisa do governador, né? O papai tá aqui pra comprovar. Eu não tô mentindo, mas eu lembro disso. Ó, e eu vi naquele vídeo, a senhora dava o dom da palavra mesmo, convencia e tudo mais. Pastora, é possível que antes de ser cristã, antes de ser convertida ao Senhor, já seria um dom da palavra ali? Ou era simplesmente um talento sem direção? Eu creio que era um talento sem direção. Entendo. Eu me lembro de uma situação que na época era o vereador Elivan, que era presidente da Câmara, era o Dia das Mulheres. Um abraço ao Elivan também. Abraço. Muitos nomes. E aí ele me convidou, né, para representar as mulheres de Marituba. E eu já era cristã, né, evangélica. E chegando lá, eu falei, bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu levei isso para ali, eles ficaram me olhando. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso também começar a lidar com isso, a aprender também. Né? E ali eu fui contar a minha história, meu encontro com Jesus, o que Jesus fez. E eu me lembro que naquela reunião, depois que acabou, alguém me procurou da Câmara, que estava com problema no relacionamento, né? E o casamento já estava a ponto de uma separação. E ela me procurou, foi depois na igreja, e o Senhor fez a obra. E ela me disse uma palavra, Sanai, que ela disse, engraçado, irmã Márcia, eu lhe via como vereadora, já trabalhava na Câmara, e agora eu lhe vendo como
cristã, como estando na igreja, é uma diferença muito grande. Glória a Deus. Isso é verdade. Porque hoje nós somos levados, instruídos pelo Espírito Santo, né? Sim. De uma forma diferente. É como a Isabela, né, pastor, que sempre cantou, mas depois do tempo começou a cantar para Jesus, ainda que cedo, né? Usou a voz para Jesus mesmo. Qual a diferença, Isabela, de cantar por ter um timbre bacana e cantar para Cristo? Porque eu tenho certeza que é uma diferença muito grande, né? Enquanto a pastora estava falando, né, sobre as pessoas que acompanhavam ela lá Sim. atrás, né, é que nem Tarso depois se transformou em Paulo, né. Uhum. Muitas pessoas duvidaram da Sim. conversão dele, né. Ele achou que ele iria, depois da conversão, vou liderar a igreja, vou virar um pastorzão, né. Porque Mas, ele tinha a teologia na mão, tudo, sim, mas não. Ficou lá fora, só observando. Deus fez um trabalhar, porque Deus ele permite para quebrar também o nosso Soberba, orgulho. né? Sim. Verdade. Né? Para quebrar o nosso orgulho, ele permite que nós, que a gente venha passar por um período assim, que a gente se torna invisível, como a pastora falou. Verdade. Parece que nada que a gente faz tem relevância, sim. mas é o período que Deus ele está nos forjando ali. Para chegar o momento quando ele nos levantar, a gente esteja preparado realmente, né? Porque por mais a gente falou sobre o dom da palavra, né? Muitos têm um dom da palavra, mas se não souber usar para o bem, vai usar para o mal. E às vezes o mal, né? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos, né? Muitas vezes eles pensam muito mais rápido do que a gente, porque a gente não tem aquela malícia, né? Porque se a gente fosse humanizar, né, Bela? A palavra sem dom se torna lábia. Exato. Isso. Né? O louvor sem dom se torna música. É apenas uma música, né? E eu sempre tive entendimento disso, né? Quando eu estava na faculdade, né? Pouco eu falo sobre isso, eu cheguei a receber, eu tinha umas amigas que cantavam em umas bandas aí conhecidas, né? Assim, conhecida das pessoas que acompanham, né? E eu recebi muito convite, investida durante quase um ano para, porque se tu vier cantar na tal banda, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. Então eu recebi muita proposta, né? Então, o inimigo, ele sempre tentou me cercar, mas eu sempre soube para que eu fui chamada. Eu nunca emprestei a minha voz para cantar em qualquer outro lugar. Quem me acompanha sabe disso, porque a gente precisa entender que quando a gente louva, né, eu faço até um apelo, né, assim, quem sou eu, mas eu faço um apelo, né, para vocês que adoram o Senhor, que emprestam a sua voz. Quando você louva, você invoca algo, né, algo espiritual ali, não é apenas a tua voz. Não é apenas uma música, não é apenas um som, você invoca algo. Quando você usa o dom que Deus te entregou, te presenteou, né, como foi falado num podcast anterior, o dom que Deus te presenteou, você está invocando algo. E eu sempre entendi que eu estava invocando, adorando, entronizando, né, elogiando a Deus, ao meu Senhor. Então não empreste a sua voz, não divida a sua adoração. Né? A gente percebe muito isso nesse tempo agora, que o modismo do nada a ver, tudo é nada a ver. Você canta isso, você pode cantar aquilo. Você canta Aline Barros, você pode cantar Roberto Carlos. Não tenho nada contra o Roberto Carlos, minha gente. Mas nós fomos chamados para adorar o Senhor, nós temos uma responsabilidade. Né? Hoje a gente percebe muito isso, as pessoas querendo dividir, misturar, como a Sanai falou, né? Eu estava prestando atenção do azeite e da água, a gente não pode se misturar. Os bastidores. No Né? bastidor. O azeite e a água não se mistura. O azeite representava Jesus, né? Como ela Isso. falou, Deus, né? Nós não nascemos para misturar nada, né? O sal não se mistura, a luz e trevas não se misturam. Então a gente precisa entender que a nossa voz é um dom, é um presente que Deus entregou para a nossa vida. Então saiba usá-lo para adorar o Senhor, usá-lo com reverência, com submissão, porque você está entoando, invocando a algo, né? E eu me lembro, pastor César e Isabela, de uma situação em 2019, que me convidaram para fazer uma visita nos servidores, né, no Filoiola, numa ala. E estava lá uma equipe cantando uma música secular. E eu cheguei lá com outra irmã da igreja, e eu vi um jovem
17 anos, e ela começou a cantar, Ressuscita-me, da Aline Barros. E esse jovem estava chorando com dor, já estava já no estado já terminal. E nós entramos na sala, e a moça que estava comigo, a irmã que estava comigo, ela começou a louvar, nós começamos a louvar. E eu me lembro que ele falou assim mesmo: irmã, vocês louvando, eu senti uma paz, um refrigério. Aquela dor foi como, o louvor foi como uma anestesia. Que bênção. E a gente, isso é tão forte, né? Muito forte. Que quando a gente lembra tipo, da relação de Saul e Davi, Sim. né? E- Quando Saul estava enlouquecendo longe de Deus, Davi era colocado diante dele para tocar harpa e entoar louvores. Atormentava, né? Isso. E naquele momento que ela começou a louvar, né? Algumas mães ali, aquilo me tocou muito. Algumas mães vieram de outras alas, né, de crianças, de adultos, e souberam que nós estávamos ali orando e começavam a nos chamar. Você pode cantar aqui, você pode orar aqui, você pode dar uma Que palavra bênção. aqui. E essa experiência me marcou a questão do louvor, Sim. o que a Isabela citou, né? A gente se torna um instrumento do louvor de Deus, invocando a Deus para aquele momento. Que eu não esqueço a palavra que esse jovem, e naquela noite ele aceitou Jesus, Glória a Deus. passou para o Senhor. Amém. E ele disse que foi como uma anestesia. Glória a Deus, pastor. E foi uma experiência que me marcou muito. Sim. É tão forte, tem uma música que eu lembro assim: é assim que eu luto as minhas Exato. guerras, Verdade. né? Parece que sou cercado, mas guardado. tornado em ti. Verdade. O guarda de Israel. Né? Isso é nós pra não ficar só pra lá nos bastidores, né? Como a Isabela ratificou ainda agora. Traz a existência aqui pro pessoal que tá assistindo a questão da água e do azeite, né? Eu vou trazer, mas no outro momento, quando eu vou contar pra todo mundo quando eu destruí o casamento dos meus pais, Olha, né? forte. Dá um corte polêmico. Isso. E como Jesus me tirou da vida deles. Não, mentira que eu tô aqui. Restaurou, glória Né? a Deus. Mas Deus quer fazer sempre algo novo, né? Sim. E isso foi uma palavra que um pastor me deu no final de semana, né? Que eu tava num evento do Piero, né? Que é o Master 10X, que é uma mentoria que eu faço. E aí eu tava muito confusa, muito conflita. E eu tipo assim, não tinha nada demais na minha vida, mas eu tava escutando a minha alma, né? Eu não tava parando para escutar o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente tem uma vida toda atarefada, tá na obra, tá no trabalho, tá resolvendo coisas de casa e a gente não para escutar o Espírito Santo, né? A gente tem hábito de oração, tem hábito de ler a Bíblia e a gente não para ouvir a palavra, né? Muitas vezes a gente... Só fazer aqui rapidinho, licença, pastor. Muitas vezes a gente abre aqui, Deus, fala comigo, né? Aí o Senhor vem, aí tu lê assim, ó. Beleza. O Senhor me revelou. Mas na verdade não, a gente precisa declarar essa palavra na nossa vida, né? Verdade. Como o Senhor leu aqui em Isaías 40, né? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, né? Então, quando eu falo essa palavra, eu declaro ela em voz alta na minha vida, a fé vem pelo ouvido, Verdade. né? Então, eu vou entendendo que eu não preciso necessariamente estar recebendo palavras de todo mundo. Romanos 10, né? Isso. Jesus já deu a palavra pra gente, a gente só precisa declarar essa palavra na nossa vida. Glória a Deus. Né? E eu tava conversando com um pastor lá no evento, o pastor Sérgio, abraço, né? Tá cuidando de Vai, mim, pastor. da minha casa. E eu tava assim, eu disse, pastor, eu tô vivendo um conflito, e aí você disse, calma, Sunai, deixa eu te perguntar uma coisa. O azeite representa o que na Bíblia? Eu disse, a presença do Espírito Santo. Então, tu tá me falando assim, né, que Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu disse, pastor, tô falando, Jesus era cheio do Espírito Santo. Então, o que acontece quando a gente põe um azeite na água e sacode? Eu fiquei assim, né, mas que pergunta? Eu disse, eles não se misturam. Aí ele falou, é verdade, não se mistura. E o azeite fica onde? O azeite, aí ele disse assim, ó. Aí eu disse, o azeite fica sobre as águas, em cima das águas, né? Ele não afunda e não se mistura com a água. Aí disse, então, né? Então, tu tá me falando assim, que Jesus andou sobre as águas porque ele era o azeite puro, né? Ele era a presença pura do Espírito Santo, ele não tinha Sem como mistura, afundar. verdade. Sem a mistura, né? Ele estava lá puro, ele estava lá entregue, ele estava lá vivendo tudo aqui, todo o chamado dele, toda a vida dele, porque ele estava conectado direto a Deus. Ele não estava disperso, né? Ele não estava distraído. E aí quando Pedro reconhece, né, que ele acha que é um fantasma, né? E Pedro diz assim: eu vou aí, né, para saber se realmente está Jesus. Pedro anda sobre as águas, né?
Por quê? Porque Pedro tava na promessa, Sim. tava confiante e não tava distraído. Banhado em azeite. E no azeite banhado, né? Confiando no dono do azeite. E aí veio o vento, tudo, balançou. E o que Pedro fez, né? Pedro se distraiu. E isso acontece com a gente se Verdade. distrai. Distrações. E quando ele se distraiu, onde é que ele estava? Né? Afundando de novo. Afundando. E quando ele afundou, né? Ele disse assim, se tu estender a minha mão, tu me alcança, Jesus. Então, se Jesus, para estender a mão, alcançava Pedro, é porque Pedro estava do lado de Jesus. Então, muitas vezes a gente tá do lado de Jesus, a gente tá vivendo uma vida com o Senhor, tá no ministério, tá tendo a nossa vida secular, no trabalho, tudo, mas tá pregando no trabalho, tá pregando na faculdade, tá falando, tá em paz. Mas vem situações para tentarem distrair. Aí tu acha que tu tá longe, né? Que tu já tá desviado e na verdade não. A tua alma tá clamando, né? São as distrações. Então que a gente possa ter, né, essa sabedoria, né? Para quando isso acontecer a gente parar. Opa, quem é que tá falando? Verdade. Né? É a voz do mundo, é a voz de Deus, é a voz da minha alma, é o Espírito Santo. Quem tá falando? Quem é essa voz? Sim. E a gente só vai conseguir reconhecer isso se a gente estiver nos ambientes certos, Banhado em azeite. banhado no azeite, né? Procurando ter a presença. Então, assim, eu tava assim, eu disse, meu Deus, e é tão pouco, né? Verdade. Mas, assim, são essas pessoas que parece que não vão fazer a diferença na sua vida. São esses ambientes que você acha que não vão influenciar, que eles podem trazer uma chave e mudar a história da sua vida, né? Aquela palavra veio e virou uma chave na minha Exato. vida. Porque, assim, eu conversei outras coisas com ele em relação ao meu chamado, tudo, e as coisas que eu acabo desenvolvendo no meu trabalho. Então, assim, eu tava trazendo uma culpa pra minha vida e Deus tá me dando oportunidades que ninguém teve na vida, né? E, assim, até isso, né, muda o nosso sentimento, a gente passa a ser grato, né? Exato. Eu não pedi pra ser médica, né? Deus revelou uma palavra e quando eu fui, na época de vestibular, eu tava reprovada em todas as exatas, no convênio. Eu disse a Deus, eu não vou conseguir passar no meu sonho, né? Que eu queria fazer direito para ser diplomata. Mas eu me lembrei de uma palavra que foi dita na minha vida quando eu tinha 14 anos. Eu tive uma tia que me falou que Deus tinha um chamado na área de saúde e teve uma missionária que profetizou na minha vida. Ela falou, olha, eu te vejo vestida de bata branca. Aí eu disse, ela tá doida. Eu ainda nem era convertida direito, né? Mas aí eu seguia firme. Não era azeite, não era água. Eu era água, mas eu tinha um colega do lado que era azeite, né? Que me levava pros montes, me levava pros montes, me levava pra oração, que era o Joaquim. E aí depois eu reencontrei essa missionária depois de 18 anos. E quando foi na época do vestibular, eu fiz prova com Deus. Eu disse, Deus, ó, se tu é verdade, eu vou passar, né? Eu sei que eu não tenho capacidade e eu tenho certeza que eu não vou passar. Mas se aquela pessoa que ela me falou é verdade, ela é de Deus, e a outra fulana falou é verdade, é de Deus, eu vou passar nisso. E aí, se de repente eu não passar numa federal, eu passar numa privada, em 6 meses tu me dá um fiéis, e aí eu devolvo o dinheiro do meu pai. E assim se fez, entendeu? Não era porque a Sanai merece, mas é porque a palavra, ela se cumpre. Se cumpre. A Não palavra volta vazia. foi liberada. Né? Mesmo na minha ignorância, né? Porque isso é coisa de gente ignorante, né? Eu fui lá e eu fiz a prova, né? Só que quando a gente faz prova com fé, usando a palavra de Deus, Deus cumpre, né? Nenhuma palavra volta vazia, né? Exatamente. Deus cumpre as promessas dele sobre a nossa vida. Sim. É a gente que sai da promessa porque a gente não quer apreciar o processo, né? A gente se distrai, a gente acha que tá demorando muito, a gente começa a olhar pro terreno dos outros e deixa Começa a afundar, né? e deixa de cuidar da nossa vida, né? A Sanai falou sobre a distração, né? E Deus Exato. falou comigo assim, a distração antecede a queda. Verdade. Né? Então a gente percebe que muitos homens, Pedro é um exemplo, né? Quando ele se distraiu, ele afundou. Sansão. E não somente isso, né? A autodependência, a autoconfiança, né? Jesus, ele vira para Pedro e diz, hoje todos vocês vão se escandalizar comigo, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios. E ele fala, não, mesmo que todos se escandalizem, eu não, todavia eu não. Porque eu sou mais crente que os outros. Eu sou melhor do que os outros, Jesus. Era praticamente isso que ele queria dizer. Aí o que aconteceu, né? O Galo
canta Isso. e ele nega. 3 vezes ele Né? nega, né? Então, falando sobre confiança, César, eu recebi muitos directs, né, no meu Instagram de pessoas que estavam com saudade de ti, né? Ah, que também bacana. da vigília, dos eventos, né? Todos nós falamos, né, um pouco sobre a nossa percepção, Verdade. sobre o crescimento do projeto. Agora falando assim, você como um líder, né, do projeto do Libertos, né? Como você analisa, né, esses anos? Sim. O que você acha assim que Deus acrescentou que não tinha antes? Sim. Como é que tu visualiza, né, o crescimento do Libertos para chegar até aqui, né? Porque a Sanai falou sobre a palavra liberada, né? Ela recebeu uma palavra e ela permaneceu. Você também recebeu uma palavra para o Sim. projeto, né? O projeto passou, né, por muitas transições, muitas pessoas saíram, Outras pessoas entraram, entraram verdade. também. A gente passou por vários períodos de experiências. Eu queria que você também falasse Sim. na visão de líder, né? Amém. Eu aproveito para encerrar o podcast respondendo essa pergunta. Bela, o que eu posso falar, Bela, Sanai, pastora, é foco. Tem que ter foco, porque quem confia, foca. Quem confia, olha. Eu levo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só que o salmista, que vai salmodiar esse salmo, ele vai ver literalmente aquilo. Ele vai olhar para o monte e vai dizer que de lá vem o socorro dele. Só que nos montes é onde ficam salteadores, ficam ladrões, onde ficam homicidas. Então alguém vai falar para ele assim: como que tu tá vendo socorro onde todo mundo vê ameaça? Todo mundo vê perigo e você tá vendo ali salvação. Só que ele não tá olhando para os salteadores. É que acima dos salteadores, acima do monte, ficava o templo. Então ele não olhava para onde todo mundo estava olhando. Ele olhava um pouco mais acima. Quando a minha vida financeira ia de contra o que o Libertos pedia, eu olhava um pouco mais acima. Quando amigos não acreditavam no que o Libertos iria ser, eu olhava um pouco mais acima. Sempre além. E se vocês completaram, que você falou de distração, e ela veio, né, falou de olhar, de foco. Então hoje nós queremos encerrar esse podcast dizendo que há um perigo muito grande nas distrações. Mantenha seu foco, mantenha seu alvo, porque certamente você viverá tudo, isso mesmo, tudo o que Deus tem para você. Para encerrar aqui, Sanai, rapidamente falando, um país que você quer conhecer ou quer voltar? Que eu quero conhecer, voltar. Rapidamente. Eu quero ir pra Coreia do Sul, né? Porque lá a gente tem uma das maiores igrejas do mundo, é uma AD também. Não é pelo dorama não, né? Me leva, Não, Sanai. mas é porque assim, é um país que cresceu muito e todo mundo lá, não importa a igreja. Todas as igrejas lá, eles têm um culto da madrugada e eles têm um hábito de orar muito forte, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa tão disciplinada. Eu sou disciplinada. Mas assim, ser disciplinada a Esse esse nível, ponto, né? assim, de 6 horas de oração, ainda não. Então, assim, se vocês quiserem começar a fazer um pix pra mim, Glória. né? Porque, ó, daqui a uns meses eu vou estar fazendo 33 anos, né? Idade de De Jesus. Cristo. Vamos me mandar lá pro monte da Coreia, por favor. Aí, Sanai, com certeza você vai lá, já tá liberado, vai de avião. Tá, confiaria a tua vida a um piloto distraído? Não, E a um Uber distraído? muito bem. Você faria uma cirurgia estando distraída? Não, É porque a gente é bom no que faz, mas distraída a gente se torna perigoso. verdade. Então, um recado pra vocês hoje: vocês são excelentes, vocês têm potencial, vocês são potentes, mas distraídos vocês são perigosos. Mantenha o foco, mantenha o alvo, porque se há perigo na distração, há salvação quando eu tenho o alvo. Que Deus te abençoe tua casa, tua família. As meninas vão se despedir e a nossa pastora vai estar encerrando em 20 segundinhos de oração, abençoando a minha e a sua vida. Amém? Amém. Gente, muito obrigada mais uma vez. Tá? Continue acompanhando a gente. Obrigada, Sanai. Obrigada, pastora Márcia, pastor César. Amém. Amém. Deus está fazendo grandes coisas através do podcast. E continue, né, intercedendo por esse projeto, porque já está recebendo frutos. E é isso. Muito obrigada. Amém. Amém. Um beijo, gente. Não esqueça do meu Pix. Glória. Obrigada. Pastora, 20 segundinhos de oração. Nós vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela vida do pastor César, da Isabela, da Sanai. Que o Senhor venha abençoar através, meu Pai, do podcast, os irmãos, aonde for alcançado. Abençoa o pastor Adilson, Senhor, que está aqui, o pai Sim, da, Deus. da doutora Sanai. Senhor, venha alcançar cada um, em nome de Jesus. Se inscrevam no nosso canal, redes sociais vocês já sabem, né? Como a Sanai falou. E
libertos agora no Pará e também no Amapá. Vem ser livre, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.